E depois dele vem Jonas. Então está entre esses dois livros. Interessante, né? Só a gente pode ver ninguém falando aqui de profeta, né? Profeta Obadias, um profeta de Judá que profetizou a respeito de um juízo divino aos povos de Edom. E interessante que ainda está no Velho Testamento, mas também no Velho Testamento não cita que esse juízo veio nem para Esaú e nem Jacó, porque eles se dividiram e fizeram parte também. É interessante isso. Bom, encontrou aí, pastor? Estou chegando lá. Fazer que nem aquele rapaz lá. E tem. Obadias, qual número? Não, Obadias é só um capítulo mesmo. Ah, é? A parte do primeiro versículo? Não é assim que eu mesmo aí. Glória a Deus. Vamos ler. Diz assim, ó. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. E temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, e tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita em fendas nas rochas. Na sua alta morada, diz o seu coração: quem me derribará em terra? E se te levares com a águia, elevares como a águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtaria o que lhe bastasse? E se a ti viesse vidimadores, não deixaria cacho em algum? Como foram buscados os bens Esaú, como foram esquadrinhados seus esconderijos, todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites, e os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, e os que com o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Só até aí. Aleluia. Vamos falar sobre o zelo de Deus com esse profeta chamado Obadias, aqui no Antigo Testamento. Consiste um capítulo mesmo, como os irmãos são prova aí, e ele tem essa visão de uma destruição do povo edomita, nação que se orgulhava da sua riqueza e da sua localização, né? Diziam ali que a sua localização era lugar que ninguém poderia tocar, ou seja, eu estando ali, ninguém alcança. Então, um povo muito focado nesse quesito de soberba. E Deus não aprova esse tipo de coisa. O que nós aprendemos com essa lição, ou com esse capítulo, né, com esse homem, com esse profeta? É que a soberba não te leva a lugar nenhum de futuro. A gente entende aqui que essa nação se engrandeceu devido a isto, para que pudesse granjear em cima e menosprezando as pessoas e falando de alta voz, né, dizendo assim: não, aqui quem manda sou eu. É como se a pessoa, por exemplo, morasse em um lugar bom, um condomínio. Não, eu moro em condomínio fulano. Isso é uma soberba. Tipo assim, aqui eu estou protegido, aqui ninguém entra, quem entra aqui? Não é assim que funciona, como nós lemos aí, bem no início do texto. Edom era vizinho de Israel e tinha esse histórico, né? E Deus levanta pessoas no momento certo. E Obadias aqui tem essa visão a respeito disso. E às vezes nós como seres humanos, não observamos esse tipo de coisa. Isso acontece muito no meio da igreja. Seria bom se tivesse muitas pessoas aqui para estar ouvindo o ensino da palavra de Deus, mas não falta oportunidade para a gente estar repetindo, né? Esse estudo, entre outros. Ou seja, os edomitas, vizinhos
de Judá, no sul da fronteira, ele era descendente de Esaú, como eu falei agora há pouco, mas não citou ele bem lá, bem antes, né? Não houve essa citação devido ao início do ministério, que não tem nada a ver com a época de agora, porque cada época era uma época, né? Um tempo determinado para aquilo, e cada um viveu uma época. Jacó viveu sua época, Esaú viveu também na mesma época, mas em outro lugar. Então todos esses que passaram, Abraão, os seus pais, os seus parentes ali, nora, filho, tudo, eles viveram épocas diferentes, como nós também vivemos época diferente, mas nós herdamos, né, de Adão, né? E é por isso que nós estamos aqui, pertencente à classe de Deus. Nosso nome está escrito lá, nossa família, não, também nós não fazemos parte de escrito na Bíblia, não tem escrito o nome de nenhum parente nosso, né? Porque nós somos co-herdeiros de Cristo, né? A Bíblia diz bem claramente isto. Então nós alcançamos esta dádiva que Deus deu para nós de salvação através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nesse momento que Jesus morre na cruz do Calvário, ele abre esse espaço para aquele que aceita Cristo como Salvador possa entender que só Cristo mesmo pode salvar. Enquanto ele mesmo disse: eu vim para o que era seus, os seus não receberam, mas quem aceitar torna filho de Deus. Nós fazemos parte porque nós herdamos, ou seja, essa parte aqui nós herdamos. Porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem entrou também a salvação, que foi Jesus Cristo. Adão veio causando a guerra, ou seja, o pecado, a morte, a dor. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, né? Veio para salvar a humanidade, veio para organizar aquilo que está desorganizado. E sempre Deus, ele projetou e criou pessoas para orientar acerca de alguma coisa. E hoje nós falamos aqui sobre soberba, sobre pessoa que se acha melhor do que os outros. Isso é muito sério, irmão. Isso acontece, porque pessoas que às vezes ele se sente mais do que o outro irmão. E se a gente se sente assim, a gente tem que corrigir, não está certo isso. A gente não pode se sentir mais do que ninguém, né? Na minha casa é melhor, tipo uma competição, no setor que eu moro é melhor, uma soberba, alguma coisa assim. Não. A Bíblia diz que há uma gravidade, porque ele resiste. Não lembro o versículo, acho que é o Provérbio, né? Que fala que ele resiste o soberbo, não é isso? Ele dá graça aos humildes. Então o Senhor, ele resiste a esse tipo de pessoa. Então às vezes as pessoas, às vezes sem querer, às vezes ele está confrontando um irmão que é membro da mesma igreja, do mesmo lugar que ele está, achando que ele ser melhor do que o irmão. Às vezes que ele tem um emprego melhor, às vezes ele tem uma posição melhor, a casa boa e tal. Agora mesmo eu estava falando sobre construção, né? Eu falando que ia construir, que tem um projeto de construir minha casa, começar esse ano. E até a pastora citou, a gente está ali também com a nossa, não está acabada, mas bom é o da gente. O bom é a sua casa, né? A sua cama, né? A sua família. Isso não é ser soberbo, não. Você é bom porque é seu. O seu carro, ele é bom. Bom é o seu carro, não é o do vizinho, é o seu carro. A sua roupa que você veste. Às vezes tem roupa tão velha assim, eu digo que tiro por mim. Que eu pego uma roupa nova, não dá certo. Eu falei, não, vou usar essa daqui, porque ela parece que aquela roupa encaixou, né, na gente. Então assim, essa roupa é a melhor, mas isso aí não é soberba. Soberba é quando você fala assim, eu visto a melhor roupa lá na igreja. Ninguém lá veste igual a eu, ninguém lá tem um carro igual a eu, ninguém lá tem uma casa igual a eu. Não existe, entendeu? Se você fala isso e usa isso, está fazendo erroneamente, como esse povo aqui fez. Ó, vamos ler mais um pouquinho bem aqui. Versículo 3: a soberba do teu coração te enganou, como que habita em fendas das rochas, as suas altas moradas, dizendo no seu coração: quem me derribará em terra? Ou seja, a soberba, ela prediz isto, ela dá a entender isto, como pessoa, como eu citei agora há pouco, uma comparação de alguém que às vezes mora em um prédio, lá na cobertura, e ele se sente o melhor. Daqui eu vejo tudo, eu sou melhor do que todo mundo, só eu tenho a cobertura, né? Se ele diz assim, eu moro num lugar bom, graças a Deus, sou prestigiado, eu moro aqui na cobertura, mas ele não chega a humilhar ninguém, amém. É louvável, a Bíblia diz para a gente honrarmos as pessoas assim. Mas se ele diz com uma certa soberba, está errando, né?
Porque tem gente que mora aí, estou falando aqui porque a gente tem que usar essas expressões, né? Tem gente que mora em lugar aí melhor, até mesmo no prédio onde ele mora, ele despreza os que moram lá embaixo. Que é isso, rapaz? Você mora lá embaixo, eu moro na cobertura. Quem comanda, a gente sabe que toda cobertura de prédio é o que tem completo, né? Tem as piscinas, tem tudo. A cobertura é quem tem realmente o dinheiro. Mas às vezes o outro não comprou, não é porque ele não tinha o dinheiro, é porque ele comprou primeiro. Quantas vezes chega num prédio ali, alguém chega para comprar a cobertura e já foi vendido, né? Não, já foi vendido, não tem mais não. Ele acaba comprando outro mais inferior. Mas as pessoas que usam esse termo de grandeza, a ponto de humilhar as pessoas, é aquilo que a Bíblia está confrontando, dizendo: o Senhor, ele resiste a esse tipo de ação, esse tipo de pessoas. E quando Obadias tem essa visão para anunciar a eles essa destruição, a gente observa aqui no versículo 3 até o versículo 4, que começa aqui, ó. Versículo 4, aqui, ó. E se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Aqui já é uma resistição, ou seja, o Senhor resistindo ao soberbo, porque aqui no versículo anterior está dizendo que a soberba no coração dele engana ele, a ponto dele pensar e dizer assim: aonde eu estiver o mais alto, ninguém pode me tirar de lá. Aí fez essa comparação aqui, ó, como que habita em fendas de rochas, em altas moradas, ou seja, em altura, em lugares retragados, vamos dizer assim, que somente a águia tem esse poder para voar muito alto, entre outros passarinhos, né? Outros pássaros reais. Aí ele vem aqui no versículo 4 dizendo, ó, se te elevasse como águia. Observe que no versículo anterior não fala, mas nesse aqui já fala. Como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, olha, bem mais alto ainda, dali te derribarei, diz o Senhor. Então o Senhor, ele confronta esse tipo de ação. Deus não permite, ou seja, ele não quer que a gente seja assim. A população é essa. Então o que acontece? O juízo, ele vem aqui no versículo de número 5, como o irmão pode observar. Versículo 5 começa aqui, ó. Se viesse de ladrões e roubadores de noite, como está destruído, não furtaria o que lhe bastasse? Uma pergunta fazendo. E se a ti viesse vindimadores, não deixaria cachos nele algum? Ou seja, os edomitas estavam acostumados a despojar, a roubar, a matar os outros povos daquela época, né? Eles tinham esse costume. E agora eles faziam o quê? Estava sujeito a experimentar a mesma coisa. Ou seja, a mesma moeda que ele usou, ou seja, a mesma ferramenta que ele usou para oprimir o vizinho, para oprimir o outro, ele passa a ser oprimido também. Aqui é da mesma forma isso, experimentando a mesma forma como que o outro foi experimentado, porque Deus teria uma punição severa a eles devido a isso. Nós vemos agora há pouco que eles eram vizinhos aqui e que eles teriam somente isso contra essas nações. Então eles passariam aqui então a passar também, não só a maltratar, mas ser maltratado, para entender o que é soberba, o que é se achar melhor, o que é se achar mais alto do que o seu irmão, do que aquela nação. O versículo de número 7, que acho que nós ainda lemos, nós vamos ler aqui o versículo 6 e o 7, olha aqui, ó. E como foram buscados os bens, Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Versículo 7, todos os seus confederados te levaram para fora do teu limite, e os que gozam da tua paz te enganaram. Olha, aquilo que eu acabei de falar, os irmãos, a quem pensava sobre a sua amizade, ou seja, está bem, as pessoas estão vindo, né, todo mundo aqui está em casa, todo mundo aqui é amigo, eles o enganaram, ou seja, passaram agora
passaram agora a experimentar também o mesmo veneno, vamos dizer assim, do que eles usaram contra as pessoas aqui. Aí diz aqui o versículo 7 ainda, que eu terminei de ler. E os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Eu acho que eu li até aqui. Então, aqui começa o juízo de Deus para eles. Deus permite isso para eles. Só que esta visão ela foi dada aqui a Obadias, assim dizendo o Senhor, como nós lemos aí no versículo 1, o Senhor dizendo aí, durante esse momento em que ele estava pregando, que ele estava nessa missão, o Senhor mostra esse juízo, essa destruição para eles. O Senhor mostra o porquê que está acontecendo isso. E às vezes, irmão, a gente pode achar que isso não seja nada, mas às vezes isso acontece, não é a gente que quer, às vezes acontece do nada, do nosso coração, do nosso ser emocional, agir assim. Às vezes a nossa vida não está muito bem estruturada, vamos dizer, espiritualmente. Às vezes a gente acaba cometendo esse tipo de coisa. O que a gente tem que fazer? Pedir perdão a Deus, mudar o aspecto, pedir ao Senhor que mude o jeito da gente ser. Igual um dia desse eu falei que às vezes a gente ora e a gente tem vezes que a gente não sabe orar, irmão, nem existe isso. Às vezes a gente tem que pedir para o Senhor nos ensinar como se comportar diante das coisas de Deus. Às vezes nós fazemos coisas que achamos que está normal, mas às vezes a nossa atitude ela não está bem assim, normal. Por quê? Porque às vezes nós achamos que está bom. Não, está bem, ninguém disse nada, e não é assim. Às vezes nós esquecemos, porque o Senhor não obriga ninguém. O Senhor sabe, mas ele não obriga. O Senhor sabe que nós precisamos de uma coisa, mas ele não vai chegar, ele está precisando, eu vou dar para ele aqui, eu vou fazer isso. Nós precisamos obedecer a Deus, precisamos corrigir os erros na nossa vida, para nós sermos participantes também das bênçãos do Senhor. Não só ouvintes, como a própria palavra do Senhor diz. Eu vejo muitas pessoas caminhando para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo fulano, eu dou cesta básica, eu dou não sei o quê. Mas não é isso que nós estamos falando. A palavra do Senhor, ela trata-se de salvação. E a Bíblia diz que as mínimas coisas ela impede o homem de ir ao céu. Já pensou? A pessoa, ele faz tudo certo, mas ele é soberbo. Ele faz tudo correto, mas ele se acha melhor do que todo mundo. Não vou pregar naquele microfone da igreja. Aquele microfone da igreja ali é ruim demais. Só o microfone feio. Eu não vou nem usar o microfone. Tipo assim, a pessoa soberba, quer ser mais que os outros. Não, vou comprar o microfone da igreja, pastor, vou comprar tudo, jogar isso tudo fora. É uma pessoa soberba, não existe essa questão, fulano, beltrano, não. Mas tem pessoas assim? Tem. Existem pessoas assim. E essas pessoas que são assim, eles têm que mudar. Se eles querem ir ao céu, querem receber salvação, querem ir ao encontro do Senhor. O versículo 8 está dizendo aqui, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. Versículo 9, os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que da montanha de Esaú seja um exterminado pela matança. Olha aí, falando sobre guerra, falando sobre juízo, falando sobre punição, sempre, como a própria palavra do Senhor diz, que ele resiste esse tipo de pessoas assim. E tem pessoas aí fazendo muitas coisas e errando nesse ponto, e às vezes dá errado na vida dele, ele não está sabendo por quê. Porque às vezes ele é muito arrogante, é muito bruto com as pessoas, é muito mal educado, de uma certa forma, e Deus não agrada disso, mas a partir do momento que a gente trata o nosso irmão mal, a gente está ferindo os princípios bíblicos. Observe o que a Bíblia diz: amar o próximo como a ti mesmo. Amar o nosso irmão como nós mesmos. É fácil? Não, é difícil demais, irmão. Amar uma pessoa, o próximo,
com nós mesmos. Não é fácil não, hein? É uma tarefa difícil, por isso que muitas pessoas precisam dessa palavra. Por isso que muitas pessoas naquela época foram corrigidas aqui pelo profeta. O Senhor foi lá e falou, não, aqui não, isso aqui está errado, isso aqui não pode acontecer. Desta forma não vai funcionar, desta forma não vai dar certo. Por quê? Porque ele faz a exterminação do mal. O Senhor tira o mal. O mal ele é cortado pela raiz. Se a gente não quiser que ele cresça, nós temos que eliminar pela raiz. Se a gente observa que a nossa ruína está começando nesse caminho, o que a gente faz? A gente não vai mais por ali. Não é isso? A gente faz isso, né? Ah, não, esse caminho aqui, vamos supor, você está indo aqui, furou o pneu, mandou arrumar. Aí você volta, furou o pneu de novo. Amanhã você vai dizer, mas está errado esse caminho aqui. Está furando o pneu, você vai mudar o trajeto, você vai mudar para outro caminho. Senão você vai passar a semana, o mês inteiro só remedando o pneu, né? Vamos dizer assim. Porque aquela rua ali está alguma coisa estragada, né? Uma roda que bateu, teve que arrumar, levou o borracheiro, prego, alguma coisa que foi ali. Então a gente tem que sempre eliminar o mal. E a gente elimina ele detectando ele. Não existe gigante maior para a nossa vida. Existe nós detectarmos o gigante e matar ele, como Davi fez. Davi não olhou o tamanho do gigante, não. Ele olhou o tamanho do Deus que estava na vida dele. O Deus de Israel é quem vai me dar vitória diante desta situação. Então às vezes as pessoas constroem muitos gigantes em seu caminho, mas ele esquece de identificar o gigante. Porque se você identifica ele, esse aqui é o gigante, eu identifiquei ele é um problema, eu vou detectar ele. É assim que funciona na nossa vida espiritual, nossa vida material, em tudo que a gente vai fazer. Em todo lugar é assim que é feito. Se há uma empresa e há um quadro de funcionário muito grande, se tem um funcionário lá que está pondo toda a equipe a perder, o que o gerente faz e o dono? Reúne todo mundo, detecta quem é e fala com ele, rapaz, é você que está fazendo o negócio errado aqui. Desse jeito a empresa não vai crescer não. A gente vai lhe punir, vamos te dar mais uma oportunidade. E se você continuar, infelizmente vai ter que mandar embora. É assim que funciona. Eles não deixam acontecer não. Assim é nós também. Por isso que existe o culto da palavra de Deus, de ensino, os outros cultos também da ceia, o culto, vários cultos que tem, é para nós aprendermos no dia a dia. Para nós não fazermos coisas erradas, para nós não maltratarmos o irmão, para nós não darmos uma má resposta, para nós, quando o Senhor nos dermos alguma coisa, nós sabemos se comportar diante daquilo que o Senhor nos deu. Não humilhar o irmão, humilhar a irmã, não, no meu carro ninguém anda, não, irmão, quem não pode andar? Não, o carro que o Senhor deu, o Senhor, eu sei que ele é seu, mas será que você não pode dar uma carona para o irmão seu? Pode, o irmão hoje não veio, irmão, eu levo o irmão, é assim que funciona. Não pode ser assim, melhor, não, no meu carro ninguém vai andar, ainda mais nesse tempo chuvoso, tem gente que faz isso, né? Ah não, vai sujar as borrachas ali, irmão, o lavador tem que ganhar dinheiro para lavar o carro, né? Eu, uma vez lá em 2003, um irmão falou que se desse o carro para ele, ele disse que era da igreja, ia levar os irmãos onde precisasse. Amém. No mesmo ano Deus deu um gol para ele, assim que lançaram o gol bola, né? Praticamente. Fazia pouco tempo. Aí ele pegou e estava no auge ali, né? Foi lançado ao vencer mais ou menos o gol, né? Mas o pessoal mais da classe mais média não tinha muita condição de alcançar, não. E ele chegou lá com esse gol. Com essa história em 2003 mais ou menos, ele pegou um gol vermelho, estava lindo o carro, sabe? Aí ele pegou e falou assim, esse carro aqui é para a obra de Deus. Bom, nós achou que era mesmo. Rapaz, quando um dia deu uma chuva lá, aí foi nós levar os irmãos, não, meu carro ninguém entra não. Falei, vai sujar as borrachas ali, não sei o que e tal. Começou, então assim, antes foi uma coisa, depois que conseguiu outra coisa. Então assim, tem gente que ele é assim. Não sei, talvez é para. Então, irmão, são coisas que a gente tem que estar aprendendo no dia a dia, porque às vezes a situação muda a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes, ao adquirir um patrimônio, alguma coisa, a gente tem que ter cuidado para não entrar soberba na vida da gente. Porque às vezes tem pessoas que ele não tem poder para isso, ele não dá conta de equilibrar, ou seja, o alicerce dele não tem como superar isso. Se ele possuir um carro melhor, uma Hilux, vamos supor, um carro, sei lá, outro carro, eu não sei, não entendo muito bem o nome de carro, uns carros desse novo aí, não fala com ninguém mais, né, vem para a igreja, né? Tem pessoas que fazem isso, não. Às vezes eu até entendo
que Deus não dá, é por isso mesmo. Porque Deus já sabe o coração do homem. O coração do homem é Deus que sabe. Deus sabe de tudo que vai acontecer. Deus não está olhando ali, né, para a aparência, pelo que você diz, não. A gente diz mesmo. Igual meu cunhado falou um dia lá, se eu ganhar nisso, naquilo, vou distribuir tanto para os irmãos, tanto para fulano. Eu falei, até rebati um dia. Eu falei, não vai não. Se o dinheiro cair na sua conta, você freia. Não, eu digo, freia. Ah, mas muito dinheiro, eu digo, é porque é muito mesmo. Freia. Pode ganhar o tanto que for, pastor, 300 milhões, você freia, não tem como você. Não, eu vou dar 100 mil para fulano, não funciona isso. Às vezes nós falamos porque não temos essa condição. Por que eu estou usando essa expressão, esse exemplo? Porque é um exemplo real de pessoas que já ganharam e esqueceram da mãe, do pai, do irmão. Tem pessoas aí, só você pesquisar na internet, pessoas que ganharam prêmios gigantescos e esqueceram do próprio pai e da própria mãe. Mas antes o que ele dizia? Não, eu vou comprar uma casa para ele, vou colocar ele em tal lugar, assim por diante. A soberba entrou na vida dele. E fizeram com esse povo aqui. E quando ele só tem a soberba de achar que é mais que o outro, não é bom não, mas tem um lado positivo. E quando ele começa a pisar o outro, que foi o que eles fizeram aqui, que é um perigo. Humilhar as pessoas, né? Pisar em cima dessas pessoas. Então aqui o versículo 10 está dizendo assim, ó, por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobriste de confusão, e tu serás exterminado para sempre. Aqui Obadias profetizava para esse povo, para os edomitas, que seria completamente destruído por causa da violência e crueldade. Violência e crueldade com o povo ali em Judá. Ou seja, um passado que foi restaurado, bem na verdade. Mas 4 anos depois, a destruição de Jerusalém veio por este povo edomita, após esse período. E aí ele diz aqui, uma profecia no versículo de número 10, de violência feita ao seu irmão. Está falando aqui de nação, né? Está falando aqui de nação. Cobrir de confusão, será exterminado para sempre. Ou seja, uma exterminação total. O povo edomita por pouco não foi destruído pelo povo babilônico, por Deus ser misericordioso também. E a oração de Obadias, mas na frente você vai entender que a oração, ela é muito importante na vida do ser humano. A oração é a chave da vitória. Toda pessoa que passa por lutas e problemas e adversidade, ele só vence se estiver na oração. Se ele não for com a oração, não vai vencer. A oração, ela é a chave de todas as portas que estão fechadas. Ela só se abre quando realmente nós estamos orando e buscando ao Senhor. Então nós observamos aqui a vocação, o chamado, a visão de Deus, o zelo de Deus, o cuidado de Deus. Deus, quando Ele faz isso aqui, irmão, não é que Deus tem prazer em exterminar ninguém. Deus, Ele quer curar, mas às vezes para curar precisa ferir também. E às vezes Ele dói ao ferir, ao tocar. Eu tenho uma feridinha aqui, ó, na palma da mão. Eu fui mexer com uma tábua com um prego, né? Aí eu falei para o rapaz segurar lá, e ele pegou e jogou ela, e eu segurar nela aqui, o prego rodou na minha mão. Aí ela entrou aqui dentro, aí desse furinho. Agora no momento está doendo não, mas se você cutucar ele aqui, vai doer, né? Vai doer. Ele foi causado ontem, hoje está com 2 dias, está ainda inflamado, ou seja, não sarou, não cicatrizou. Assim é tudo que você for mexer em ferida, ela vai doer. E quando a gente trata, vamos supor, um pecado como ferida também, a nação vai, tipo assim, não vai querer receber. É natural que a pessoa chega em você e diga assim, não estou fazendo isso não. Principalmente se você estiver fazendo um erro. E você chegar e falar, e geralmente a maioria das pessoas não vão dizer que fez, vão dizer assim, não fui eu não. Ou então foi alguém que fez, alguém me induziu. E isso vem desde o início. Quando foi Adão, o que Adão fez a primeira coisa? Senhor, a mulher que tu me deu aí, ó. O negócio aí foi ela. Não ia mexer com isso não, mas aí. Tipo assim, ele quis pôr uma culpa em Deus ainda, né?
não tivesse me dado essa mulher aí, eu estava só, tranquilo. mas não tinha feito isso aqui, ué. Aí a mulher disse, rapaz, aí o problema não foi comigo não, é a serpente. Ela me enganou. Ela falou que o trem era bom e tal. Então sempre, desde o início, eu estou falando assim para nós entendermos que esse negócio de usar para jogar, isso aí vem desde o início, desde o princípio. Foi fulano, foi betano, foi até chegar quem quiser assumir lá, né? Mas isso é natural, não é que as pessoas querem fazer isso, não, já vem da nossa natureza. Até o menininho pequeno, quando ele fala, menino, você está mexendo? Não, não estou não. Ele esconde a mãozinha para trás assim, fala, não. Quem foi? Fulano. Aí se for passar a foi o cachorro, pode botar no cachorro, né? É bem mais interessante o menino pequeno, né? Faz isso. Então isso aí, essa natureza nossa, humana, ela tem esse, vamos supor, esse sinônimo, né? Vamos dizer assim, de não querer aceitar isso. É diferente de Davi, né? Que Davi, quando ele pecava, a Bíblia diz que ele chorava, arrependia amargamente dos seus feitos e pedia perdão para Deus. Você vê a oração, a súplica, a petição de Davi é uma coisa impressionante que você não vê em nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa, um personagem bíblico, você dizer a forma que ele expressava, que ele dizia, né? Então assim, ao mesmo tempo que ele pecava, assim, ele imediatamente ele via que estava errado aquilo ali. Ele disse, aquilo não está certo, e já ia orar, pedir perdão a Deus. Enquanto os outros tentavam esconder ele, né? Passavam tempos e tempos e assim por diante. Mas o Senhor, irmão, nunca aprovou erro nenhum. Toda a vida Deus sempre optou por cumprir a sua palavra dentro da sua legalidade. Mas as pessoas acham que pode comprar Deus com um jeitinho. Não, mas que eu dou um jeitinho. Não existe esse jeitinho. Para Deus é certo ou errado. Sim, não. E nós temos que entender isso durante a nossa carreira, durante o nosso segmento, para que as pessoas também que a gente prega para eles cresçam sabendo disso. Porque hoje, se você for falar do arrebatamento, da vida de Cristo, da preparação, poucas pessoas sabem disso. Porque muitas igrejas não pregam mais sobre isso, não falam mais sobre isso. Então a gente às vezes erra um pouquinho nisso, mas seria bom se a gente frisasse aqui vários cultos sobre o arrebatamento da igreja, sobre a preparação, sobre a salvação, sobre o arrependimento, o comportamento na igreja, o comportamento em casa, serviço, e assim por diante. Que às vezes a gente, no dia a dia, porque é pouco o tempo que nós temos na igreja, nós ficamos mais fora da igreja do que dentro, isso é óbvio, né? A gente trabalha, chega cansado em casa, e a gente todo dia pode vir, e às vezes quando pode vir, mas vem cansado. Ou seja, e o tempo é pequeno, é curto aqui na igreja. A gente não tem muito tempo assim. Aí tem que aprender esse tempo, né? Dentro desse tempo, aprender aquilo que possa nos edificar. Porque às vezes o cansaço da vida, ele enfada você nisso, mas ele não te enfada para ouvir o que às vezes não podemos ouvir. Aquilo que às vezes edifica. E por incrível que pareça, às vezes as pessoas ouvem pessoas lá fora e esquecem de ouvir a gente aqui. Fulano falou, tá certo. Não tá certo. E hoje o ser humano ele é assim. Ele prefere acreditar numa pessoa que disse nada sem provar nada na Bíblia, do que você que está pregando, mostrando os versículos aqui, e às vezes ele não quer crer. Isso é um erro fatal, irmão, que existe na humanidade, e as igrejas estão cheias disso. É aquilo que a palavra de Deus diz no livro de Ageu, que o povo perece porque não tem conhecimento. Ou seja, faltou conhecimento do povo de conhecer essa palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela tem solução e resposta para todo tipo de pergunta que as pessoas quiserem fazer. E tudo que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas no país inteiro, já está escrito aqui na palavra de Deus. Já está descrito aqui. Coisa que a ciência questionava muito a Bíblia, e hoje a ciência nem questiona mais. Por quê? Porque sabe, está cumprindo tudo. Como que um livro desse aqui, igual ele fala, feito por comedor de feijão e tal, ele nem fala mais isso. Pode ver que ninguém fala mais isso não. Qualquer acontecimento, rapaz, a Bíblia está cumprindo. Então se a Bíblia está cumprindo, está chegando a nossa redenção, a vinda do Senhor. Aleluia. E nós temos que se preparar e preparar a nossa geração também. Senão a nossa geração ficou uma geração muito, como é que fala aquele doce, pessoal, fala aí, Nutella.
Uma geração Nutella, né? Sem conhecimento, né? sem alicerce, sem garantia. E a gente não pode ser assim, não. Aqui no versículo 11 até o 14 diz assim, ó: no dia que estivesse em frente dele, e o dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os seus estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Aqui o Senhor está colocando na balança, ou seja, ele está em julgamento, está dizendo aqui o porquê está acontecendo isso. É como se ele dissesse assim: sabe por que está acontecendo isso aqui? Aí eu vou voltar a sua memória para você lembrar aqui. Aí ele volta essa memória dizendo aqui, ó, sobre Jerusalém: no dia que lançaram sorte, ele era um deles. Mas tu não devia olhar para o dia do teu irmão, e nem o dia do seu desinteiro. Olha aí, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, e no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. E sim, tu não desvia olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, e nem estender as tuas mãos contra o exército no dia da calamidade, e nem parar nas encruzilhadas para poder exterminar aqueles que o escapassem, e nem entregar os que restou no dia da angústia. Edom recusou ajudar o seu vizinho, parentes, quando israelitas se achavam em angústia, e por isso Deus castigou eles. A quem você deveria ajudar e não ajudou? E deixa bem claro aqui que ele não ajudou, criticou, riu quando não era para sorrir, falou quando não era para falar, criticou quando também não era para criticar. Por isso Deus reivindica eles, e colocando eles aqui como um alvo, falando para eles sobre a ajuda, que eles nos tiveram misericórdia, e fala sobre o amor para com o próximo em tempo de necessidade, ou seja, a indiferença, o egoísmo e a falta de amor, evidências gravíssimas que eles fizeram aqui nesta época, e Deus cobra claramente sobre isso. Aquilo que eu falei para os irmãos, né, desde o início, a gente nunca deve encruzar os braços para ninguém, a gente deve sempre ajudar as pessoas que chegarem a nós, principalmente os irmãos que são nossos irmãos na fé, né? É claro que aquilo que a gente não dá conta, não tem como a gente fazer. A gente até tenta, a gente fala, mas a gente sabe que não tem condições, mas quando a gente tem condição, a gente faz, né? A gente ajuda, a gente dá uma palavra, isso é bom. Mas tem pessoas que, quando ele sabe que o outro está vivendo assim, ele faz que nem o Zé Tomidas aqui: não, vamos ver ninguém não, deixa esse povo para lá, né? Vamos criticar mais. Então, por isso eles receberam essa punição aqui, devido não ajudar aqueles a quem o Senhor pediu para que ele pudesse ser ajudado. Vamos aqui para o versículo 15: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim fará contigo a tua maldade, e ela cairá sobre a sua cabeça. Está aqui ele profetizando ainda sobre retribuição para o povo Edom, tratando este povo aqui, na verdade, como Deus ou falou para que pudesse fazer, dando aquela visão a eles. Aí no versículo 16, ele diz aqui assim, ó: porque como vos bebeste no monte de minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, e beberão, engolirão, e serão como nunca tivesse sido. Monte de Sião, representando Jerusalém, lá no antigo conselho, aonde
a habitação celestial da igreja do Senhor, de acordo com o livro de Hebreus, no capítulo 12, alguém pode até ler para mim aí, por favor? Hebreus capítulo 12, versículo 22 e o versículo 24. Capítulo 2, versículo 22 e 24. Hebreus 12, 22 e 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeitais ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nós desviássemos daquele que é dos céus. Amém. Através de uma aliança feita já com Cristo, na verdade, né? Então não precisava mais, e hoje não precisa mais, das pessoas sacrificarem a si mesmos, os seus animais, porque Cristo já foi morto na cruz do Calvário, né? Ou seja, essa aliança aí, que já foi feita, representando bem no Novo Testamento, Cristo morreu na cruz do Calvário quando ninguém quis morrer, quando ninguém quis se fazer o Salvador. Deus enviou o seu Filho, morre ali por toda a família, e Jesus, ele é o nosso mediador, o nosso intermediador. E ele mesmo diz que ninguém vai ao Pai a não ser Por ele. por ele. Então nós temos que seguir esse padrão, esse ensinamento que a palavra do Senhor nos determina e nos diz a todos os dias. O versículo 19, já para nós irmos para o encerramento, diz aqui, ó: e os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os das planícies Filisteu irão possuir também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, Benjamim e Gileade. E os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefato. Nome esquisito aqui, moço. Zarefato, é isso mesmo. E os cativos de Jerusalém, que estão em Serafate, possuirão a cidade do sul. Depois não edita aí se quiser, né? Se não me engano, eu falei errado aí. Então aqui, Deus, de forma alguma, vai apaziguar e vai apenas corrigir o erro desta nação. E eles, não só porque eles não quiseram ajudar, mas porque eles fizeram zombaria, fizeram coisas que não podiam fazer, e o Senhor não aceita isso. O Senhor não permite que isto ocorra nem com esse povo, nem com ninguém. Pode ver que ele citou várias nações, deu vários exemplos aqui, e sempre o profeta falando sobre isso. E qual é a reflexão que nós temos para hoje? A reflexão no tempo de hoje, que nós aprendemos aqui, fica bem claro já no livro no versículo 1, versículo 4, onde ele afirma que o orgulho de Edom levou para a ruína. Então nós podemos muito tirar isso ao nosso exemplo. No entanto, nós poderíamos enfatizar também que faltou cristocentro, né, no meio desse povo aí. A partir do livro de Obadias, nos nossos dias, possamos lembrar também, como muitas profecias do Antigo Testamento, que aponta para a vinda de Cristo, que ele vem buscar a igreja do Senhor. Então a gente pode comparar esta ação que aconteceu aqui como uma preparação para o arrebatamento, porque como ele veio a eles para pré-julgar e mostrou para eles o motivo por que estava acontecendo aquilo, hoje também
a gente traz a palavra de Deus e mostra para uma geração que ele só vai ao céu caso ele enquadre dentro da palavra de Deus. Não é porque ele tem uma casa boa, ele mora num prédio, mora não sei aonde, que ele é melhor e vai ao céu. Não, o céu, a Bíblia diz que ele é tomado por esforço e cada um, a Bíblia diz, cada um pega a sua cruz e siga-me. Então é eu que zelo pela minha salvação, você que zelo pela sua salvação. Agora eu e você, nós aqui da igreja, unimos e ajudamos as pessoas a encontrar a saída, a encontrar uma palavra, a encontrar um refúgio para a sua vida, para a sua alma, porque é nós que estamos aqui nesse empenho, né? Nosso papel é esse, ensinar aqueles que ainda não sabem e que aqueles que também querem aprender da palavra de Deus. Eu quero aqui já encerrar aqui, irmãos, passando aqui para só passar o momento aqui da finalização. Aqui, ó, vamos concluir. No livro de Obadias mostra que Edom foi condenado por causa de sua soberba, pela sua violência, foi condenado, e isso lembra a necessidade de arrepender. Devemos orar para que Deus possa perdoar nossos pecados e ajudar para que nós possamos arrepender verdadeiramente diante do Senhor. Justiça, Obadias também mostra que Deus é um Deus justo. Restauração, apesar da condenação de Edom, o livro de Obadias também fala de restauração de Judá. Deus prometeu restaurar o povo novamente, mas precisava então se enquadrar naquilo que o Senhor queria que fizesse. Então um capítulo só, mas que falou de condenação, de oração, de preparação e também de restauração. Um capítulo desse aqui, sobre este profeta chamado Obadias. E aí aqui para finalizar aqui, ó, versículo 21, li não, né? Não, vamos ler. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgares a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Aí aqui finaliza, né? Aqui finaliza uma restituição, uma restauração. Mas a restauração, ela vem de nós pagarmos o preço, de nós buscarmos. Então nós temos que viver o que? Uma vida humilde, na presença de Deus. Como cristão, devemos seguir o exemplo de Cristo, devemos buscar a presença de Deus e devemos sempre exortar pessoas que estão nesta situação que os edomitas viviam, porque isso o Senhor não permite. E pedir a Deus para nos prepararmos que jamais uma soberba possa entrar na nossa vida, né? Porque a gente não está livre não, a gente pode um dia acontecer se não vigiar, né? Às vezes você tem uma condição maior e aí pode acontecer isso, mas que Deus possa nos abençoar, nos dar orientação, nos equilibrar mais e mais, e dentro dessa estrutura, desse alicerce, nós possamos ser, como a palavra do Senhor diz, varão perfeito, né? É claro que quando ele fala perfeito, não está dizendo assim, zerar de tudo, né? Tirar todos os pecados, não. É uma pronúncia mais cêntrica para a gente usar quando ele fala isso, ser varão perfeito. Ser varão perfeito é a forma que alguém olha e fala assim, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser igual a essa mulher. Varão perfeito que ele diz é nesse sentido aí. Entendeu? Não é que você não tenha nenhum tipo de erros, não. A gente comete erros, todo mundo comete, todo mundo tem seus momentos de fraqueza, tem seus momentos de lazer, isso é normal, mas temos momentos que a gente também busca a presença de Deus e não perde a essência do brilho do Espírito Santo de Deus. O importante é isso, é sempre estar equilibrado e ter uma palavra temperada com sal, como a qual palavra do Senhor fala, para nós não sermos pegos de surpresa, né? Então que Deus Cristo possa abençoar os irmãos. Quero agradecer aqui a rica oportunidade que nos foi oportunado nesse primeiro culto do ano de 2025, dia 5. Estaremos aqui na outra semana também. Creio com mais os irmãos aqui. Eu acredito que os irmãos ficaram meio. Deu um branco aí, né? Alguns irmãos ficou meio naquela de não vai ter, e aí a gente não reforçou o aviso. Aí faltou um pouquinho disso aí. Mas tá bom. Eu quero aqui passar o pastor Jean para estar dando os avisos aqui, depois da semana, e após a gente vai estar terminando. Aleluia, Deus. Glória a Deus.